A paz do Senhor. Eu sou a pastora Viviane Luciana e eu trago uma mensagem de Deus para você, que se encontra em Efésios 6:10 a seguir, que nos diz acerca da armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei-vos inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós vemos aqui a importância da armadura de Deus para resistirmos no dia mau e estarmos fortalecidos no poder e na força do nosso Deus. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que nós não herdamos somente as bênçãos, mas também os inimigos de Deus. E o maior inimigo é Satanás, cujo propósito é destruir a obra do Senhor, os sonhos de Deus e os projetos de Deus na nossa vida. Mas a palavra do Senhor nos diz em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que o Senhor Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Então nós herdamos a bênção e também herdamos o inimigo. Mas o Senhor nos dá respaldo bíblico e através do nome e do sangue de Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos relata que as nossas armas não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas malignas. Nós temos um adversário que é astuto. A palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro 5: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos ser sóbrios. E tendo essa sobriedade, nós vamos nos voltar a Cristo e nos revestir com a força do seu poder e com a armadura de Deus, para estar firmes contra as ciladas do adversário, estruturados e alicerçados e preparados para a batalha espiritual, a qual todo cristão vivencia no mundo espiritual. A palavra do Senhor nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque o Senhor, Ele nos dá esse respaldo, Ele nos dá essas armas, Ele nos qualifica. Quando nós propomos em nosso coração a nos qualificar, a ter uma diligência espiritual. A palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 4: estai, pois, dignos da vocação a qual fostes chamado. Nós precisamos estar dignos da vocação a qual nós fomos chamados. E para isso, nós precisamos diligentemente nos preparar para as guerras, para as batalhas espirituais. E é importante nos vestir com a armadura de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz
que o adversário é um anjo caído, mas um anjo caído que não se conformou com a sua queda. E por isso ele luta contra a criação do seu também Criador, desde o jardim do Éden. Assim como o adversário enganou Eva e também Adão no jardim do Éden, aproveitando da humanidade deles, usou a sua astúcia e também inteligência para enganar a Eva e interferir no projeto de Deus para com a humanidade. Assim como ele teve essa estratégia no jardim do Éden, ele continua tendo estratégias para destruir o nosso relacionamento com o Senhor, para destruir os sonhos de Deus e os projetos de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida física, emocional, psíquica, espiritual, financeira, familiar. Então nós precisamos ter um entendimento do mundo espiritual, das guerras, das batalhas, do reino, dos sonhos, dos projetos, da vontade de Deus, da diligência a qual precisamos ter para sermos qualificados, sermos dignos da vocação a qual nós fomos chamados. Ser sóbrios e ter o entendimento que Ele guerreia contra nós. Então preste atenção, se Ele guerreia contra nós, se nós também não revidarmos, atacarmos e também nos defender, então teremos perdas, danos, roubos da parte dele. Porque a palavra do Senhor nos diz que ele veio matar, roubar e destruir. E ele tem matado sonhos, ele tem roubado sonhos, ele tem destruído sonhos e projetos e coisas também que temos, relacionamentos, posições e outras coisas mais. Então nós precisamos estar ativos espiritualmente. O que é estar ativo? É estar em comunhão, é estar em intimidade, é ter zelo espiritual, é se revestir com a armadura de Deus e buscar do Senhor este poder. Porque Jesus Cristo, Ele nos outorgou o poder e a autoridade. A palavra do Senhor nos diz em Lucas 19:10, eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e não lhes farão dano algum. Então nós temos esse poder através de Cristo ressurreto, através de Cristo ressuscitado. O sangue de Jesus Cristo, ele não somente nos lava, nos purifica, nos santifica, mas também através do sacrifício de Cristo, nós temos a autoridade da parte de Deus. E é necessário nós usarmos as armas espirituais para derrotar o adversário de Deus e também de nossas almas, nos revestindo com a armadura de Deus para estarmos firmes contra as ciladas do diabo. Cada peça da armadura deve ser vestida para ajudarmos a resistir às obras do diabo, os ataques do diabo, as tentações e perseguições malignas. Quando a palavra do Senhor nos diz, cingi-vos com a verdade, isso significa que a área da cintura ou do abdômen, que em geral considerada o centro das emoções. Cingir essa área com a verdade é obrigar as emoções a crerem na verdade. Com frequência, uma pessoa conscientemente se permite crer
em mentiras por causa do medo ou da autocomiseração. Tem crentes que devem manter um compromisso com a verdade, mesmo que a adversidade fale ao contrário, aquilo que você deseja, aquilo que você espera. É necessário que você creia na palavra que é a verdade. Jó também, ele não creu naquilo que ele via, mas ele creu naquilo que Deus era. E diante da fatalidade que ele viveu, ele guardou suas emoções. Que a palavra do Senhor nos diz que a sua esposa disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele disse: como a louca fala tua mulher. Então é necessário que você se vista com a couraça da justiça e guarde as suas emoções diante de provações, tentações e circunstâncias adversas, de situações que mostram ao contrário. A palavra do Senhor nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a convicção das coisas que se esperam. É necessário você se cingir com a verdade, vestir a couraça da justiça, que é considerado o lugar da alma. Devemos manter o coração puro e justo, porque o pecado dá ao inimigo um ponto de apoio. Quando nós confessamos e pedimos perdão com base no sangue de Cristo, purificamos o nosso coração. Então é importante se vestir com a verdade, se vestir com a couraça da justiça, porque isso vai guardar as nossas emoções. Isso vai fazer com que a sua alma permaneça pura diante de Deus. E onde há pureza, o adversário não pode entrar. Mas onde há impureza, onde há engano, onde há palácios de comandarácia, mentiras, há brecha para o adversário entrar. Há um ponto estratégico a qual ele pode arruinar, destruir e minar a sua fé. Então é necessário você estar atento. É necessário, como diz a palavra do Senhor, examinar si mesmo. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Se você quer ter êxito no mundo espiritual, você precisa estar sóbrio. Você precisa usar as armas espirituais e se revestir com a armadura de Deus. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Porque se você está com o calçado apropriado, isso vai permitir que os teus pés caminham de um lado para o outro com êxito. Os crentes devem estar ocupados com os negócios do seu Pai, diz a palavra de Deus. Isto é, com a difusão do Evangelho, com a difusão do Evangelho da paz e da reconciliação. Um destemido cristão, ele tem senso da sua missão. Ele mantém o seu compromisso e os seus pés estão firmes na direção certa. Você tem se calçado com os calçados na preparação do Evangelho da paz? Ou você tem perdido a direção? É necessário embraçando sempre o escudo da fé. O maligno é acusador dos irmãos e mandará seus dardos de fogo para produzir dúvida, medo, culpa. A fé age como um escudo invisível que desvia essas falsas acusações.
Não somente quando o cristão está em pecado, mas até quando ele não está em pecado, o adversário lança seta, lança dardos de dúvida, de medo, de fragilidade, de vulnerabilidade. Por isso que é necessário se revestir. Tomai também o capacete da salvação. Um capacete protege a cabeça, isto é, o cérebro e os pensamentos. Ter a certeza da salvação é uma poderosa defesa contra a dúvida, insegurança, contra as obras do inimigo. O diabo, diante das provas, diante de perseguições e levantes, ele quer lançar dúvida que Deus é com você. E você precisa ter essa convicção que você é salvo, que você é filho, que você é eleito e que o Senhor é com você. Porque Jesus disse assim: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Também está escrito em Salmo: muitas são as aflições do justo. Então você precisa aprender a andar com o Senhor, crendo que Ele é com você, tendo segurança nisso, usando as armas espirituais necessárias para vencer as obras das trevas. Tomai também o capacete da salvação. É o que protege a cabeça, o cérebro, os pensamentos. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma ofensiva dessa armadura foi usada pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo contra Satanás. Quando Satanás vem atentar a ele, quando ele estava de jejum. Jesus usou a palavra para destruir aquela investida do diabo quando ele estava de jejum. E da mesma forma, você deve usar a palavra quando o adversário vir atingir algo na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu físico, no seu emocional, no seu psique. Use a palavra. Esteja na palavra. Se instrui na palavra. Porque palácios de Gamandarácia, Mandagandarácia, Comeneste, Venécia. A palavra é viva e poderosa e eficiente e construtiva e instrutiva. Se aproprie da palavra e aprenda a manejar a palavra contra Satanás. Assim como Jesus disse a Satanás: vai-te, Satanás, porque a palavra do Senhor nos diz que só o Senhor amarás e só a Ele servirás. Depois de ser tentado pelo adversário, ele disse isso. Então é necessário que você use a palavra e tenha respaldo na palavra, com toda oração e súplica, porque a oração abre canais entre Deus e o homem, no meio da batalha. Nós, como os crentes, devemos nos manter em constante comunicação com o nosso líder, que é Deus, para receber orientação e estímulo. Nossas orações uns pelos outros também são muito importantes e eficientes. O poder da oração é eficaz, porque a oração move a mão de Deus. Então é necessário você se revestir com a armadura de Deus, que é se cingir com a verdade, se vestir com a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho, embraçar o escudo da fé,
tomar o capacete da salvação, tomar a espada do Espírito e viver com toda oração e súplica. É necessário que você seja um crente diligente, um crente que tem visão e que atua no reino espiritual, um cristão que sabe manejar a espada do Espírito e que também tem intimidade com seu líder. Creia que o Senhor é contigo e receba essa palavra em nome de Jesus Cristo.